nós vamos trazer a mensagem da palavra de Deus. E uma das coisas que Deus disse para Adão quando ele pecou foi que do suor do rosto dele deveria ganhar o seu pão. E muitas vezes as pessoas procuram os meios, os modos, os jeitos, as maneiras mais fáceis, aparentemente mais fáceis, de conquistar os seus objetivos. Mas a Bíblia fala que tem caminhos que ao homem parece direito, mas que na verdade são caminhos de morte. Amém? Quando o Senhor Deus, Ele tira o povo de Israel do Egito, Ele poderia levar aquele povo pelo caminho mais curto, mas Ele não fez. Lógico que houve um propósito dele não permitir isso. Houve um propósito. Porque o povo que Ele acabara de tirar do Egito era um povo escravo. Era um povo que jamais os egípcios iam entregar armas na mão deles, com medo talvez de uma revolta, de uma rebelião. E um dos motivos porque houve a matança dos filhos dos casais israelitas que nasceram lá no Egito, é porque o número estava crescendo muito e eles estariam logo ultrapassando a população local dos egípcios. Então ele mandou matar, e foi aí que Moisés, a graça de Deus, Moisés foi colocado lá num junco, lá numa banheira de junco, e foi encontrado pela filha de Faraó. E aí Deus tinha um propósito, Deus tinha um objetivo na vida de Moisés, que era o de liderar posteriormente aquele povo, tirando do cativeiro. Eu quero ler alguns versículos da palavra de Deus com você, aqui no livro de Êxodo, capítulo de número 13, Êxodo 13, que fala da partida dos israelitas. (13, 17). Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não os guiou pela rota da terra dos filisteus, embora essa fosse caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito aos filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Leve então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo para iluminá-los. Assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? Irmãos, uma coisa bem clara, mas bem clara mesmo. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós recebemos da parte dele a presença contínua. Contínua. Eu sei que existem muitos momentos na nossa vida
que na verdade parece que Deus não está presente. Existem muitos momentos na vida da gente, nós que temos uma aliança com Ele, nós que temos um compromisso com Ele, e Ele tem um compromisso conosco, porque nós temos uma aliança com Ele. E às vezes, mesmo tendo esta aliança, parece que tem momentos que Deus, Ele não está nem um pouco preocupado conosco, nem com aquilo que nós estamos enfrentando, nem com aquilo que nós estamos passando. E parece que o caminho pelo qual Deus nos leva é um caminho de pesares, é um caminho de duras lutas, é um caminho das mais terríveis dificuldades. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito e os faz uma promessa que Ele havia feito a Abraão 430 anos antes, dizendo para Abraão que aos descendentes dele, Ele iria dar a terra aqui. Há 430 anos antes, Deus havia mostrado para Abraão. Isso leva-nos a pensar, a raciocinar, de que Deus, Ele não esquece das promessas que Ele nos faz. E que muitas vezes, as promessas que Deus nos faz, nós não a herdaremos, mas sim, os nossos, esses sim, herdarão essas promessas. Muitas vezes Deus faz promessa para nós e nós imaginamos que elas vão se cumprir um dia depois, 2 dias depois, 10 dias depois, 15, 30 dias depois, 1 ano depois, e não é assim. Às vezes a promessa de Deus, ela está em nós e está na nossa geração, porque Deus prometeu a nos abençoar até a 3ª e 4ª geração daqueles que o temem. Então muitas bênçãos direcionadas a mim irão alcançar os meus filhos, irão alcançar os meus netos, irão alcançar a minha descendência. E quando Deus faz essa promessa para Abraão, Ele não se esqueceu, não se esqueceu. E quando Deus levanta Moisés para ir para o Egito, o local onde ele nasceu, onde ele viveu 40 anos, e depois, não vou entrar no mérito do porquê que ele fugiu de lá com 40 anos, ficou 40 anos no deserto, 40 anos no deserto. Quando a gente fala deserto, irmão, não é um local totalmente desabitado, mas é um local onde o clima é clima de deserto. E Moisés, ele se casa, tem a esposa, tem filhos, e aos 80 anos de idade, Deus o manda lá de volta para o Egito. Agora, ele não ia mais em suas próprias energias, em suas próprias forças, porque a Bíblia fala que não é pela força, não é pela violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Quando ele quis livrar um israelita da mão do egípcio, ele agiu com força, ele agiu e ele matou um egípcio, e por isso ele teve que fugir. Mas agora ele não vai mais na sua força, agora ele vai na força de Deus, porque ele passou 40 anos tendo e buscando permanentemente comunhão com Deus. Amado irmão, é a melhor coisa que existe na vida de um crente, a melhor coisa que existe na vida de um servo de Deus, é ele ter comunhão e ter consciência daquele que o resgatou, daquele que o livrou, daquele que o perdoou, daquele que o salvou, daquele que o visitou enchendo o Espírito Santo, daquele que ele o capacitou com os dons. A melhor coisa que tem é ter comunhão com Deus. Porque tendo comunhão com Deus, amado irmão, nós iremos praticar algo que a Bíblia nos insere, que a Bíblia nos diz, que é em todas as nossas decisões,
nós buscarmos ao Senhor para ver se o Senhor realmente está nela. E muito embora Ele possa estar nela, mas talvez Ele não esteja nela naquele momento, naquela hora. Talvez Ele esteja naquilo, mas posteriormente, depois, você precisa de experiências primeiro. Moisés precisou de experiências com Deus primeiro, para depois então realizar aquilo que estava no coração dele, que havia sido colocado por Deus, dele defender o povo israelita das mãos dos egípcios, mas não na força dele, não na musculatura dele, não na capacidade humana dele, mas sim confiando no Senhor que o está enviando. Então ele vai lá, e você sabe, irmão, o que acontece. Nós não vamos fazer as pragas e tudo, mas você sabe o que acontece. Você sabe que Satanás, através das mãos de Faraó, ele não conseguiu reter o povo de Deus. Ele não conseguiu prender o povo de Deus. Olha aqui que eu quero lhe dizer. Você tome cuidado para que Satanás não prenda a tua vida ao querer dele. Você tome cuidado, porque quando ele prende a tua vida, não é que ele te ama, não é que ele que quer, não. Ele está armando uma grande cilada, uma cilada tal, que dificilmente você sairá dela, dificilmente você escapará dela, dificilmente você fugirá dela. Dificilmente. Dificilmente. E olha, irmãos, o povo sai lá do Egito e Moisés vai à frente, mas o local prometido era que eles seriam levados para uma terra que emanava leite e mel, uma terra produtiva, uma terra preciosíssima, uma terra que tinha a bênção de Deus, uma terra que tinha a promessa de Deus. Amado, não busque facilidade nas coisas. Quem oferece manjar fácil é Satanás. Quem oferece coisas que são atração para os seus olhos, e às vezes até, por que não, atração financeira, de conquistar e buscar e de alcançar coisas com uma aparente facilidade, mas que gerará um momento muito difícil e terrível no amanhã. Então Deus, ele conduz o povo pela liderança de Moisés. Amado, presta atenção. Ouça a voz daquela pessoa que Deus colocou para te dirigir espiritualmente. Ouça a voz dos ensinamentos daquela pessoa que está procurando te ensinar dentro dos princípios bíblicos. Ouça a voz daquele que Deus colocou para apacentar, para pastorear, para orientar, para dirigir, para mostrar o caminho segundo a palavra de Deus. Você não deve se colocar em julgo, você não deve se submeter a pessoas que querem te desencaminhar, porque esses não são de Deus, são dos quintos dos infernos. São líderes diabólicos, são líderes malignos. E eu aqui não estou me referindo a pastores, estou falando a outras pessoas a quem você coloca submissão a essas pessoas. Quando Deus encaminha Moisés, e ele não leva Moisés na liderança do povo para um lugar ou para um local de facilidade. Não leva. Não leva. Irmão, quando você conquista as coisas com teu suor, isso é gratificante.
Quando você conquista a mão pelo trabalho das suas mãos, quando você conquista a bênção pelo trabalho das suas mãos, você conquista algumas coisas, irmão, isso é por demais gratificante. E isso enche o teu coração de satisfação. De satisfação. Você não conquistou nada usando de má fé. Você não conquistou nada usando palavras sutis. Você não conquistou nada por coisas ilícitas. Nada. Você o fez na graça e na misericórdia de Deus. Por isso você tem a sua alma cheia de satisfação. E não de um infortúnio, de medo permanente. De medo permanente. Mas você tem a bênção de Deus naquilo que você conquista. E você sente o teu coração, a tua alma se sentir cheias de gratidão ao Senhor por aquilo que você conquistou com a ajuda dEle. Com a ajuda dEle. Então, o Senhor está liderando aquele povo através de Moisés. Moisés era um simples líder e muitas pessoas não gostavam dele. Muitas pessoas aos poucos foram se levantando contra ele. Muitas pessoas aos poucos foram desprezando o ensinamento dele, a direção dele, a liderança dele. E isso começou logo no princípio. Logo no princípio. Por quê? Porque quando Deus orienta Moisés que ele não deve seguir por aquele caminho, faz ele contornar pelo Mar Vermelho, e o povo está ali, acampou ali, fiquem quietos aqui, permaneçam aqui, até segunda ordem. Eles estão ali, e de repente, irmãos, eles percebem que Faraó vem no encalço deles. E houve um temor muito grande na alma deles, temor esse, que fez com que eles se levantassem contra Moisés. Oh, mas você, já de início, já começaram a reclamar, já de início começaram a reclamar. Eles não confiaram na liderança de Moisés, que por sua vez estava sendo liderado por Deus. E eles começam a reclamar, começam a murmurar. E Moisés estava a ponto de ser apedrejado logo de princípio. Olha, às vezes você não pega em pedra para atirar no seu pastor. Às vezes você não pega em pedra para atirar na sua liderança. Às vezes você não pega em pedra para atirar no teu irmão. Mas às vezes você faz com a língua. E toma cuidado com isso. Eu vou mostrar para você porque você deve tomar cuidado. Abra tua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 10. Primeira Coríntios capítulo 10 está escrito assim. Se você não quiser abrir, ouça o que eu vou falar, que eu vou ler. Exemplos da história de Israel. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem. O que os acompanhava? Não era uma nuvem que os acompanhava de dia? E todos passaram pelo mar. Eles não atravessaram o Mar Vermelho? Atravessaram. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem, que é algo de cima, e no mar, que são águas. E todos comeram do mesmo alimento espiritual. Não era o maná que descia dos céus. E todos beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Então, desde o princípio, o Senhor jamais deixou de acompanhar o seu povo. Quando Deus escolhe um povo com propósito, com objetivo,
isso não quer dizer que a vida desse povo vai ser uma vida fácil. Povo de Deus não tem vida fácil. Não tem. Tem uma vida de luta, mas é uma vida de permanente vitória, porque Deus permanece com ele. Permanece comigo, permanece com você, permanece com a senhora, permanece com o Senhor, permanece com você que está nos acompanhando. Se você entregou a tua vida para ele, porque não pode andar dois juntos se não tiver de acordo. E acordo é aliança. Então, está dizendo aqui que Cristo os acompanhava, e aquela rocha da onde eles bebiam água, aquela rocha que os acompanhava, e quando eles tinham sede, iam até ela. Essa rocha é a pessoa do Senhor Jesus, e esta é a pedra angular, esta é a rocha que nos acompanha, e é dessa rocha que nós bebemos água. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Da água da vida eu dou. Então, talvez você não entenda, não compreenda, porque isso foi há aproximadamente quase 5.000 anos atrás, isso que eu estou falando. E depois de 3.000 anos, é que Paulo escreveu isso aqui, que Cristo, depois de 3.000 anos Jesus veio, mas o Cristo de Deus sempre existiu. Ele se fez carne, mas ele sempre existiu. Ele é o eterno. Antes que Abraão existisse, eu sou, diz o Senhor. Então, amado, acompanhava-os, assim como ele nos acompanha. Estarei convosco todos os dias. Não é ele que disse isso? Estarei convosco todos os dias. O dia está uma beleza, ele está com você. O sol está brilhando intensamente, ele está com você. Olha, começou a virar uma tempestade, ele está com você. Trovoadas, trovões, raios, ele está com você. Você está navegando em águas tranquilas, ele está com você. Você está navegando em águas turbulentas, ele permanece com você. Permanece comigo, permanece com cada um de nós. Então, está dizendo aqui, meus irmãos, está dizendo aqui, olha aqui o que fala. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Entenda isso, amado irmão. Entenda isso que Paulo está querendo dizer, que logo que eles saíram de lá, atravessaram o Mar Vermelho, imaginando-se que de outro lado iriam já desfrutar das benesses de Deus. Amado, fala aqui que eles foram batizados lá em Moisés, né, na água, né? Depois que você passa pelo batismo, você acha que você entrou no céu? Ei, irmão, nós estamos no deserto. E no meio desse deserto é tempo de experiências com Deus. É tempo de nós aprendermos a confiar em Deus nos momentos mais tribulosos. No momento que vai faltar água. Moisés, você nos trouxe aqui para matar gente de sede. Não, a rocha está te acompanhando. Para de reclamar. Você nos trouxe aqui, nós queremos comer carne. E vai lá às codornizes e come carne. Pão do céu, ei, lá vem o maná, come. Mas irmãos, a grande maioria deles morreram no deserto. Porque reclamaram, porque murmuraram, mesmo vendo as coisas extraordinárias que não há tempo aqui de nós citarmos todas elas, mesmo tendo a presença de Deus do lado deles,
mesmo Deus manifestando a graça, a misericórdia do lado deles, vendo as coisas magníficas e maravilhosas que Deus fez, como não fez a nenhum outro povo, mesmo assim, a gente vai cair lá aonde Tiago fala a respeito desse membro aqui, que não tem osso, e ele é tão terrível, tão terrível, tão terrível, tão terrível, tão terrível, tão terrível, que ele pode nos levar a perecer no meio da caminhada, no meio do deserto. No meio do deserto. Irmão, como é que pode isso? A grande maioria deles, na verdade, daquela geração toda, só 2 entraram na terra prometida, só 2. Só 2. Caleb e Josué, só 2. Formou-se uma nova geração. Aquela geração que foi tirada do Egito, morreram todos no deserto. Formou uma nova geração. E essa nova geração, aquele que está em Cristo, nova criatura é. É uma nova criatura. Se você foi batizado, se você entregou a tua vida para Jesus, mas está vivendo lá atrás, pode, irmão, você não nasceu de novo ainda não. Você não está tendo discernimento das coisas. Você não está tendo discernimento da identidade que você tem, que eu tenho com Cristo Jesus. A minha identificação não é com uma outra pessoa qualquer, a não ser com o Senhor Jesus. Eu me identifico com Ele, e é com Ele que eu quero me identificar, porque Ele é meu mestre, Ele é meu salvador, Ele é meu Senhor, Ele que me resgatou, Ele que me livrou, Ele que me perdoou, e é Ele que preparou o céu para mim. Então eu quero me identificar com Ele, me identificar com Ele, amém, irmão? Identificação. De repente, Jesus está preso. E ele havia falado para o amigo lá, Pedro: você vai me negar 3 vezes. Vou nada. Vou nada. Vai. Vou nada. Você sabe, irmãos, que dos 12 apóstolos do Senhor Jesus, 11 eram galileus. Um único não era galileu, que era Judas Iscariotes. Só ele não era galileu. E os galileus, eles tinham um sotaque. Nós aqui no Brasil, né? O paulista tem um sotaque, o mineiro tem outro sotaque, o nordestino tem outro sotaque, o gaúcho tem outro sotaque, o paranaense, né? Tomando leite quente, né? Tá lá, tem outro sotaque. Então, nós identificamos a pessoa pelo sotaque dela. Quando Pedro chegou lá no pátio da guarda lá, e chegaram para ele assim: você também é um deles, porque você fala igual eles. Jesus também era galileu. Então a identificação através da pronúncia, através do sotaque. Então Pedro se identificava com Jesus. É um perigo, irmão, quando as pessoas não identificam você com Jesus e te identificam com outra coisa qualquer. Sabe? Alguma coisa está desconexa, alguma coisa não está certa, alguma coisa não está correta, alguma coisa não se encaixa, simplesmente não se encaixa. Você está desconectado com o Senhor. Você pode estar conectado com outra coisa qualquer, menos com o Senhor. E isso
Não adianta você estar dentro da igreja, não. Não adianta. Não adianta. Judas estava junto com Jesus. Hã? Judas estava junto com Jesus. Estava lá junto com Jesus. Estava junto. Perto. Do lado. Mas foi o único que não se identificava com ele. Mesmo Pedro, porque confrontou o Senhor Jesus Cristo e aprendeu uma enorme lição. Ele aprendeu a lição. Aprendeu a lição. Aprendeu. Então, amado, olha, nós somos batizados e nós começamos uma jornada de preparação. Nós temos a nossa cidadania terrena aqui. Eu sou lá de Jundiaí, está lá no registro de nascimento, no dia que eu nasci, tal. Está tudo escrito lá, está lá escrito, está lá. Mas nós também somos cidadãos do céu. Quando nós nascemos de novo, nosso nome foi registrado no livro da vida. Está lá escrito. Amém? E uma das coisas, irmãos, uma das coisas que Davi falou para o Senhor, ele pediu: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Não apague o meu nome do livro da vida. Amém? Não escolha o caminho da mentira. Não escolha o caminho do engano. Não escolha o caminho de uma vida fácil. Não escolha o caminho de conquistar as coisas com enganos, com coisas que... Escolha o caminho que Deus tem para você. Porque é um caminho de tribulação, de dificuldade, mas é um caminho de paz. É um caminho de segurança. É um caminho onde o Senhor está preparando-nos para alcançar, não a terra prometida, mas o céu prometido. Amém? Glória a Deus.